Bora lá, meu povo. Professor Lucas novamente aqui com vocês. IME 2020-21, vem comigo. 4 partículas denominadas A, B, C e D partem simultaneamente dos vértices de quadrilátero de lado unitário. Todas as partículas apresentam velocidades escalares iguais durante sua trajetória. A partícula A persegue a partícula B, de tal forma que o seu vetor velocidade está sempre na direção do sentido de A para B. Então, no mesmo ocorre com as partículas B, C, CD e finalmente DA. Tomando o centro do quadrado como origem do sistema de coordenadas, a tangente do ângulo entre o vetor unitário no sentido positivo de x e o vetor que une o ponto A ao ponto B, quando A se encontra em um ponto arbitrário xy da sua trajetória, é dada por... Bom, não é um exercício difícil, mas na resolução, porém difícil de compreender. Vou tentar exemplificar o que ele disse. A partícula A, por exemplo, está seguindo a partícula B. Com a mesma velocidade, B está indo embora. B está seguindo a partícula C. C seguindo a D e D seguindo a A. De tal forma que, dado um intervalo de tempo, a partícula A se encontra aqui, a partícula B se encontra aqui, a partícula C aqui, a partícula D nesse ponto. Então, a partir desses pontos, começa-se, vamos dizer assim, um novo ciclo. Eu tenho o quê? Eu tenho, agora, a partícula A seguindo a partícula B seguindo a partícula C seguindo a D, o mesmo modo do vetor velocidade, e D seguindo a A. Então, agora elas se encontram nesse ponto. De tal forma que, dado um tempo t, o que acontece? As 4 partículas vão se encontrar no ponto de referência zero. Então, a partícula A, por exemplo, vai sair desse ponto, vai fazer essa trajetória e vai encontrar todo mundo aqui no ponto zero. Essa é a problemática, esse é o ponto mais difícil de verificarmos, tá? Então, ele quer saber qual é o vetor que une o ponto A ao ponto B e um dado intervalo de tempo t. Então, para simplificar a figura, tá? Eu vou desenhar, por exemplo, que o A está nesse ponto aqui. Então, nós sabemos que o ponto A ele tem coordenadas que valem x na abscissa e y na ordenada. Olha lá, o ponto A se encontra em um ponto arbitrário xy. O ponto B, nesse caso, ele está aqui, ó, no nosso, considerando o A no terceiro quadrante, o ponto B ele vai estar um ponto arbitrário no quarto quadrante. E no quarto quadrante, nós sabemos que a minha abscissa ela agora é positiva, ou seja, tem sinal contrário ao do terceiro quadrante, né? Porém, a ordenada, o eixo y ali, vai ter o mesmo sinal. Então, veja bem. Outro fator bem interessante. À medida que o x, que eu me desloco na abscissa, eu vou ter um deslocamento idêntico na ordenada. Então, por exemplo, eu vou desenhar o primeiro quadrado aqui, ó. Vamos imaginar o primeiro deslocamento. Aqui que está o pulo do gato da questão. O ponto A estava aqui. O que aconteceu? O ponto A andou e chegou até aqui. Ele andou x. O B, ele andou também a mesma distância. Ele andou também uma distância x, porque tem a mesma velocidade. Porém, ele andou a mesma distância no eixo das ordenadas. Então, o que eu quero dizer? Se o ponto A andou x,
o ponto B, ele andou no eixo das ordenadas, né? Ele andou também x. No eixo das ordenadas ele andou x. Positivo. Ou melhor, mesmo sinal do que eu tinha. De novo, só para vocês entenderem. Eu considerei que o ponto A, esse é o ponto B. O ponto A, ele está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante significa o quê? Significa que ele tem valor negativo de abscissa, de abscissa e valor negativo de ordenada. O ponto B, ele tem valor positivo de abscissa e valor negativo de ordenada. Ou seja, nesse caso, o ponto B ele vai seguir o mesmo sinal do ponto A. Se o ponto A é positivo, o ponto B é positivo. Se o ponto A eu andei x, o ponto B andou, se o ponto A eu andei y, no ponto B eu andei x. Tá? Conforme a gente conseguiu verificar aqui. Quando o A se desloca na abscissa, o B se desloca na ordenada. Então, simetricamente, se eu andei x na abscissa, ou y na ordenada, do ponto A andou y na ordenada, eu vou andar y na abscissa, e o ponto B. Porém, vale lembrar que o ponto B tem sempre sinal contrário ao ponto do quadrante que o A está. Então, aqui é menos y. Voa lá. Acabou a questão. Se vocês entenderam esse ponto. Tá? O que confunde nessa questão é que nós temos que assumir que o valor de A é xy. Então, o sinal desse ponto confunde, tá bom? Mas é essencial a gente ter essa visão. Que o A, à medida que o A desloca no eixo das abscissas, é a mesma medida em módulo que o B se desloca nas ordenadas. Então, obviamente, o que eu estou deslocando na ordenada em A é o que eu desloco na abscissa em B. Importante essa observação. Mas o que eu quero? Eu quero o vetor que une esses pontos. Então, eu vou tirar dessa figura para ficar um pouco mais fácil. Tirando aqui dessa figura esse vetor que une o ponto A, que tem coordenadas xy, esse vetor que une ao ponto B, que tem coordenadas menos y e x. Esse é o vetor, ele quer saber a tangente desse vetor. Simples assim. Bom, vamos lá, vem comigo. Nós sabemos aí por geometria analítica, fácil também verificar, que esse ponto, então, né, é o meu ΔY. Esse ΔY vai ser o quê? Vai ser x menos a outra coordenada y do outro ponto. Esse ΔX vai ser igual a menos y, que é esse ponto, menos o ponto do A, que é x. Então, é fácil verificar que a tangente de θ vai ser igual ao cateto oposto, né? ΔY por ΔX. Ou seja, x menos y sobre menos y menos x. Colocando o menos 1 em evidência aqui embaixo, vai ficar menos, né? Abre o parênteses, x menos y sobre x mais y. Tá? E a gente verifica isso na alternativa C de casa. Exercício engenhoso, porém não muito complexo, desde que você entenda o enunciado.